quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus acrescentou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É palavra da salvação. Que a palavra do Evangelho oriente a construção de um mundo novo e nos perdoe nosso pecado. Irmãos e irmãs muito queridos que estão aqui, que nos acompanham em algum lugar deste mundo, pela potência das nossas mídias. Estamos chegando ao final do ano litúrgico. Este é o penúltimo domingo. A festa de Cristo Rei, no domingo próximo, encerra o ano litúrgico. Daqui a 2 domingos será advento, tempo novo e ano novo. Porque o ano da igreja começa com a preparação para o Natal, e essa preparação é o advento. Então estamos caminhando para o fim do ano litúrgico.
E na medida em que vamos então caminhando para o fim do ano litúrgico, a liturgia nos faz pensar sobre o fim de todas as coisas. E para nós não é o não ser mais, mas para nós é exatamente o ser mais. Esse é o nosso fim. Nós não caminhamos para o não ser, nós caminhamos para o ser mais. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida que continua, a vida que está escondida em Deus, a vida que pertence a Deus e pertence àqueles que pertencem a Deus. Esta é a nossa experiência de morte. A morte para nós é uma experiência pascal. Mergulhamos no mistério da morte para ressurgirmos numa vida que prossegue e que avança e se eterniza em Deus. Então, as leituras de hoje nos fazem pensar nisto, nos fazem pensar no fim. Jesus se apropria da admiração de alguns diante da beleza e da estabilidade do templo, para dizer para eles e para nós que tudo será destruído. Não ficará pedra sobre pedra. E quando São Lucas escreveu o seu evangelho, ali pelo ano 80, o templo de Jerusalém já tinha sido de fato destruído. O que tornou ainda mais impactante esta palavra de Jesus. Por isso é importante que nós também mergulhemos no mistério do fim, para entender não só que fim nos aguarda, mas, e mais importante é isto, como é que estamos caminhando para o fim. Jesus aqui então, diante da pergunta deles, quando acontecerá? Ou qual sinal vai preceder estas coisas? Jesus então se encarrega de nos alertar que seremos enganados, que haverá a morte que nos rondará pelas grandes catástrofes e males e tragédias que envolvem a natureza, sobretudo neste tempo em que nós mesmos nos encarregamos de colocar desordem na ordem da natureza. E isso é perceptível. Para quem tem mais idade entre nós, consegue se lembrar que na infância que havia chuva no mês tal, que no mês tal podia plantar milho, arroz, feijão, amendoim, que no mês tal era o tempo da colheita. Hoje, quem lida com a terra precisa confiar que a chuva virá, que o sol virá, que a colheita virá, porque não se sabe mais com exatidão o que fazer. Então, estamos num tempo de desordem. E se não bastasse a desordem das estações, também as desordens geradas pelo nosso jeito errado de lidar com a criação, com a casa comum. Por isso hoje está em alta o discurso ecológico, as causas ecológicas, os debates ecológicos. E isso não pode passar despercebido, não. Não é questão de quem não tem nada que fazer, não. Estamos diante de grandes e graves problemas também ecológicos, oriundos do nosso jeito errado de lidar com a natureza, com a água, com o ar, enfim, com aquilo que é a nossa casa comum. Mas então Jesus vai nos alertar que haverá mortes por causa disto, como também haverá mortes porque aqueles que escolheram ser dele vão sofrer oposição desde dentro de casa. Ele não esconde isso. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Portanto, Jesus nos põe diante de várias possibilidades do fim. Seremos enganados. Do nosso meio haverá quem diga, e é Jesus quem está garantindo isso, sou eu,
O tempo está próximo. Pode aparecer como já apareceu quem diga: Jesus me revelou que o fim está chegando. Mentira. Porque nem Jesus sabe que dia que é o fim. Nem Jesus. É Ele quem fala. Quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos. Só o Pai. Então, para quem diz que Jesus revelou o fim, está falando mentira. Porque nem Ele sabe. E Ele não é mentiroso. Se alguém ainda se atreve a dizer que o Pai me revelou, também está falando mentira. Se o Pai não falou para o Filho dele, que é Jesus, vai falar para mim ou para você? Então seremos enganados. E muita gente talvez vá se perder aí, no meio dos enganos que alguém vai anunciar e vai causar ou desespero ou qualquer outro sentimento que também apressa a morte. Haverá muita morte resultado da violência do mundo, dos esquemas do mundo, das desigualdades do mundo. Porque na história do mundo não tem que ter peste e fome. Se existem peste e fome, é porque esse é um jeito errado de organizar o mundo, de modo que uns têm, outros não. Ou faltem condições a ponto de ter peste. Então a morte também vai nos rondar pelos motivos que são próprios do mundo. E a morte vai nos rondar também pelos motivos da fé. Por causa do meu nome, muitos morrerão. Isso é para me lembrar, e lembrar a vocês, irmãos, que todos os dias nós nos confrontamos com o fim. Nós não morremos ainda, mas vemos todos os dias gente morrer. Vindo para cá, eu vi que tinha um velório lá na capela mortuária do asilo. Ligando a televisão, alguém já viu que hoje alguém morreu. A morte nos ronda, o fim está ao redor de nós. E confesso que esse não é o nosso problema. Nosso problema não é o fim, até porque para o fim nós temos resposta. Nosso povo diz muitas coisas boas e muitas coisas feias e erradas. Uma coisa errada que o nosso povo diz é: nesse mundo tem jeito para tudo, só não tem jeito, está errado isso. Erradíssimo. Quem diz isso é quem não tem fé, porque nesse mundo tem jeito até para a morte. Qual é o jeito da morte? Ou qual é o jeito para a morte? Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Então tem jeito para a morte, sim. E se não tivesse, nós estávamos perdidos. Então o nosso problema não é a morte. Existe uma vida que prossegue. Permanecendo firmes, ireis ganhar a vida. O problema é a vida que antecede ao fim. É aqui que nós tomamos a decisão de viver ou de morrer, de permanecer ou de sermos extintos. Olha o que fala o profeta Malaquias: virá o dia abrasador como fornalha, em que os soberbos e ímpios serão como palha. Esse dia haverá de queimá-los, tal que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Esse é um modo de morrer. Esse é um modo de viver. Quem vive na soberba e na impiedade, isto é, quem afronta Deus é o soberbo, e quem não crê em Deus é o ímpio, esse pode desaparecer. Para vós que temeis o meu nome, e pegando o gancho com Jesus, que morrereis por causa do meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Então tem dois jeitos de viver e dois jeitos de morrer. Hoje, no final do ano litúrgico, nós somos chamados a fazer mais uma vez a nossa opção por Deus, a nossa opção pelo reino de Deus, a empenhar nossas forças, nossas energias, nossos talentos pela causa boa, pelo bem, pela vida, pelos pobres.
Há 3 anos, o Papa Francisco quis que esse 33º domingo do tempo comum fosse celebrado como o Dia Mundial dos Pobres. E isso para nos recordar que temos que estar atentos aos pobres e que podemos fazer algo. O algo não é tudo, mas também não é verdade que nós não podemos nada. Ninguém pode fazer tudo para que não existam mais os pobres. Seria muita pretensão, mas também seria muita omissão que a gente achasse que não pudéssemos fazer nada. É quase nada comer com eles, como o Papa comeu hoje lá em Roma, como nós comemos aqui, lá no Santuário Santo Antônio, ou como o pobre que vocês, porventura, hoje ajudaram a almoçar ou a tomar um cafezinho ao longo do dia. Isso é quase nada, mas é melhor um almoço a mais do que um almoço a menos. É melhor um cafezinho a mais do que um cafezinho a menos. E pode ser que o cafezinho de todo dia, ou o almoço de vez em quando, nos eduque para estar mais atentos a eles. Não nos esqueçamos de que os pobres nos julgarão um dia. Não sou eu que estou falando, não. Nem o Papa. Mateus 25. Vinde a mim, benditos, afastai-vos de mim, malditos. Mas quando foi que fizemos isto ou aquilo? Quando vocês fizeram ao menor dos irmãos. A palavra é de Jesus. Seremos julgados pelos pobres. Eles nos apontarão no juízo para dizer: aquele fez algo para que a minha vida esticasse um pouco mais. Aquele fez algo para que a minha vida perdesse um dia. Por isso é importante que aqui, estando diante da decisão, e a decisão de ir com Deus, ir com Jesus, de permanecer firmes. Firmes em quê? Ou firmes em quem? Firmes em Jesus. Firmes no reino. Porque é isso que nós pedimos todos os dias: venha a nós o vosso reino. E olhando o mundo, nós concluímos facilmente que o mundo que temos hoje não é o reino. Não é o reino ainda. E pode ser mais e melhor se eu e você interferimos para que de fato as coisas ruins vão perdendo visibilidade e vão ganhando visibilidade as coisas boas e belas que nós podemos fazer por causa de Jesus e não por outro motivo. Infelizmente, sobretudo na história recente da humanidade, os pobres viraram bandeira, né? Bandeira das ideologias, bandeira dos partidos, de direita e de esquerda. E a gente se esquece de que os partidos vieram muito depois do Evangelho. Quem elegeu para si como preferidos e amados os pobres, não foi este ou aquele partido, foi Jesus. O que aconteceu historicamente, e isso é lamentável, é que partidos tomaram para si o discurso da igreja sobre os pobres. E fizeram muita coisa errada em cima disso. Fizeram muita ideologia em cima disso. Por isso não podemos perder de vista, irmãos, eu termino, o nosso cuidado e o nosso trabalho para que nesse mundo, enquanto não chega ao fim, as coisas vão se transformando devagar, mas verdadeiramente no reino de Deus. São Paulo chama atenção para aqueles que trabalham, que não trabalham e querem comer. Me permitam fazer uma leitura eucarística desse texto. Se nós comemos da Eucaristia, comemos para trabalhar pelo reino. Para trabalhar pelo reino. Quem não trabalhar também não deve comer. Quem toma da Eucaristia e não se esforça grandemente para que na sua medida as coisas possam ser melhores para nós e para os outros, está comendo sem trabalhar. A Eucaristia tinha que ser todos os dias o alimento que nos motiva a sonhar um tempo novo, um mundo novo que Jesus chamou reino de Deus. Não permitamos que as coisas do mundo, as ideologias do mundo,
e até mesmo o medo de morrer, ou a certeza de morrer, nos levem a gastar mal nossos dias, nossos recursos, nossa potência do bem. Mas alimentados da Eucaristia, possamos avançar na direção de Jesus e do seu reino. Importante é que a gente se lembre de que morreremos todos. Isso não é o problema. O problema é que sentido demos para a nossa vida antes de morrer. Por quem trabalhamos? Para quem trabalhamos? A serviço de quem estivemos? Oxalá seja a serviço de Jesus e no trabalho pelo seu reino, que todos os dias pedimos que venha a nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.